Por muito tempo, vilões e animes eram figuras simples, maus por natureza, sem motivo aparente além de destruir ou dominar o mundo. Mas com o passar dos anos, isso mudou. Os antagonistas começaram a ganhar profundidade, história e principalmente motivações compreensíveis. Hoje, muitos vilões não são apenas obstáculos para os heróis. Eles são reflexos do próprio mundo, questionamento à justiça, à moralidade e até o próprio protagonista. De figuras como Frieza e Narako até personagens como Pain e Eren Yeager. Vemos uma transformação. O mal deixou de ser absoluto e passou a ser humano. Nesse vídeo vamos explorar essa evolução, entender o que torna um vilão marcante e por que muitas vezes é impossível odiá-los por completo. E aí, Mundo Nerd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Pain, o vilão que queria a paz. Pain, líder da Akatsuki, é um dos vilões mais marcantes de Naruto Shippuden. Seu nome verdadeiro é Nagato, e sua trajetória o transforma em um dos personagens mais complexos do anime. Não apenas por seu poder, mas por sua filosofia. Quem é Pain? Pain representa a dor em todas as suas formas. Após perder seus amigos de infância na guerra, Nagato foi consumido por sofrimento. Sob a influência de Jiraiya e depois de Yahiko, seu melhor amigo, ele desenvolve a crença de que o verdadeiro caminho para a paz seria através da dor. Sua ideologia: a dor leva à compreensão. Nagato acredita que o mundo só entenderá a paz ao experimentar a dor. Ele pensa que, ao causar sofrimento, os povos vão evitar guerras futuras por medo. É uma filosofia cruel, mas não sem lógica. E é isso que torna tão fascinante. Conflito com Naruto. O ponto alto de sua jornada é o confronto com Naruto, outro aluno do Jiraiya. Os dois compartilham a dor de perder pessoas queridas, mas escolhem caminhos diferentes. Enquanto Pain escolhe impor a paz com violência, Naruto busca quebrar o ciclo de ódio. Redenção. Ao ouvir Naruto e lembrar dos ideais de seu antigo amigo Yahiko, Nagato reconhece que errou. Sua redenção vem no sacrifício final. Ele dá a própria vida para reviver as pessoas que matou em Konoha. Pain é o vilão que te faz pensar. Ele é o espelho sombrio do herói e um lembrete que até os maiores inimigos têm cicatrizes, histórias e motivos. Sua história nos ensina que o caminho da paz não é imposto, é construído. Meruem, o rei que aprendeu a ser humano. Quem é Meruem? Introduzido em Hunter x Hunter como o rei das quimeras, Meruem é apresentado como uma ameaça absoluta, criado para ser a forma de vida mais poderosa. Ele nasce com um instinto de dominação, frio, calculista e impiedoso. Ele vê os humanos como inferiores e descartáveis. O começo da transformação. Tudo muda quando Meruem conhece Komugi, uma garota cega e frágil, mestra em Bungi, um jogo estratégico fictício. O que começa como uma simples curiosidade se torna uma relação de respeito, admiração e até afeto. A fragilidade dela contrasta com seu poder e pela primeira vez Meruem começa a questionar seu propósito. Um vilão que busca sentido. Diferente dos vilões tradicionais, Meruem não quer apenas dominar ou destruir. Com Komugi, ele começa a experimentar o que é a humanidade. Compaixão, dúvida, empatia. Ele passa a enxergar os humanos como mais do que peça no tabuleiro e percebe que, mesmo sendo o ser mais forte, falta algo essencial em si mesmo: o dilema do poder e da moral. Meruem representa o questionamento sobre o que realmente significa ser superior. Seu crescimento não está em batalhas físicas, mas na jornada interna de se tornar mais ser humano. A convivência com Komugi é um contraste poderoso. A inocência dela expõe a fragilidade da sua arrogância. O fim poético. No final, envenenado à beira da morte, Meruem escolhe morrer ao lado de Komugi, não como rei, mas como alguém que finalmente compreendeu o valor da vida. Seu último pedido não é de glória, mas de companhia, um dos finais mais emocionantes e filosóficos dos animes. Meruem começa como um monstro e termina como um dos personagens mais humanos de Hunter x Hunter. Sua história nos desafia a repensar o que é ser vilão e mostra que mesmo os mais poderosos podem ser transformados pelo amor, pela convivência e pela vulnerabilidade. Dazai, o gênio entre o absurdo e a escuridão. Osamu Dazai é um ex-membro da máfia do Porto e atual detetive da agência de detetives armados. Inteligente, sarcástico e excêntrico. Ele é conhecido tanto por sua genialidade tática quanto pelo seu comportamento estranho, especialmente sua obsessão por suicídio, quase sempre tratada de forma cômica, apesar do seu fundo sombrio. Dualidade e profundidade. O que torna Dazai tão fascinante é o seu contraste. Por fora ele parece um homem despreocupado e piadista, por dentro é alguém profundamente marcado por experiências traumáticas, com uma visão de mundo sombria e complexa. Ele entende a escuridão porque viveu nela, e por isso se tornou alguém que busca salvar os outros da mesma forma que talvez
talvez queria ser salvo. O passado na máfia. No passado, Dazai foi uma figura tímida na máfia do Porto. Ao lado de figuras como Shuuya Nakahara, ele era frio, calculista e extremamente eficiente. Sua transição para a agência não veio por arrependimento direto, mas por um despertar. Ele começou a questionar o sentido da vida, da morte e de suas ações. Seu poder, não mais humano. O nome da sua habilidade faz referência direto à obra do verdadeiro criador japonês, Osamu Dazai, em quem o personagem é inspirado. Não mais humano anula qualquer habilidade ao tocá-lo. Um símbolo poderoso. Dazai é alguém que nega e neutraliza o mundo à sua volta, quase como se dissesse: não pertenço a esse mundo de poder. Filósofo disfarçado de palhaço. Dazai é o tipo de personagem que provoca o espectador. Ele ri, mas observa tudo. Brinca, mas está sempre à frente. É como se ele usasse o humor e o absurdo como um escudo contra sua própria dor. Ele não quer morrer, mas também não parece querer viver. Está em constante busca por um propósito e talvez, no fundo, por redenção. Conclusão: Dazai não é um vilão nem um herói. É como um ser humano complexo, cheio de sombras, que usa o humor como armadura e a inteligência como arma. Em Bungo Stray Dogs, ele é mais que um detetive. É um retrato vivo de um espírito quebrado tentando encontrar o sentido em um mundo caótico. Eren Yeager, de herói a inimigo da humanidade. Eren Yeager começa sua jornada em Attack on Titan como um jovem impetuoso, cheio de raiva e sede de liberdade. Vendo sua mãe ser devorada por um titã, ele jura exterminar todos eles. Mas o que parecia ser apenas uma história de protagonista comum evolui para algo muito maior e muito mais sombrio. A quebra de expectativa. No início, Eren apresentava o arquétipo clássico do herói shonen, determinado, inconformado, guiado por um senso forte de justiça. Mas conforme os segredos do mundo vão sendo revelados sobre os titãs, Merlin e a história de Elda, sua visão muda e o próprio anime vira de cabeça para baixo. A virada: Eren como vilão? No arco final, Eren se transforma em algo completamente diferente. Ao ativar o Humbling e marchar com milhões de titãs colossais contra o mundo exterior, ele se torna aquilo que sempre odiou, um monstro. Mas ao mesmo tempo, ele faz isso para proteger a terra natal e as pessoas a quem ama. Complexidade moral. Eren desafia o conceito de certo e errado. Ele acredita que a única maneira de garantir a liberdade dos seus é aniquilar a ameaça antes que ela os destrua. Sua escolha é brutal, mas nasce de desespero, dor e um senso distorcido de liberdade. Isso levanta uma pergunta: Eren é um herói que se sacrificou ou um tirano que causou um genocídio global? A dualidade de Eren. Ele se vê como uma engrenagem inevitável de um destino trágico. Não havia outra escolha. Uma frase que ecoa em seus atos. No fundo, ele é um personagem que carrega o peso de todas as decisões do mundo. Ele não quer ser um herói, ele quer liberdade, mesmo que isso custe tudo. Eren Yeager é um dos protagonistas mais complexos do anime moderno. Sua trajetória subverte expectativa e nos obriga a refletir sobre a moralidade, guerra, liberdade e sacrifício. Ele não é totalmente certo, nem totalmente errado. É humano, e isso é o que o torna tão real. Conclusão final: os vilões dos animes deixaram de ser apenas força do mal sem rosto. Hoje eles são personagens que questionam, sofrem, evoluem e muitas das vezes espelham a própria humanidade. Pain nos mostrou que até o ódio pode nascer do desejo de paz. Meruem aprendeu que a verdadeira força está na empatia, não no poder. Dazai vive entre o riso e a escuridão, carregando o peso de um passado que o moldou. E Eren Yeager se tornou a própria antítese do herói, provando que até a liberdade pode ser distorcida pela dor. Esses personagens não são apenas vilões, são símbolo vivo de conflito interno, traumas e escolhas difíceis. Eles nos deixam pensar: será que o vilão é mesmo um vilão? Ou será que ele só vive uma história diferente da do herói? No fim, a evolução dos heróis dos animes, na verdade, é um reflexo da nossa própria evolução como um público. Queremos mais do que lutas épicas, queremos mais história que nos desafie, personagens que nos façam sentir e dilemas que nos façam pensar. A jornada desses vilões mostra que o mal nos animes deixou de ser apenas uma ameaça a ser derrotado. Ele passou a ser explorado, compreendido, questionado. Hoje o vilão muitas vezes é alguém que carrega dores, crenças distorcidas e decisões difíceis, como qualquer ser humano. Eles são um espelho de temas profundos e talvez por isso nos impactam tanto, porque no fundo eles não são apenas vilões, são pessoas tentando sobreviver à própria história. E é isso.
A gente cresceu vendo vilões que só queriam destruir, mas hoje a gente vê vilões que querem salvar alguém ou simplesmente encontrar sentido para dor que carregam. No fim, os vilões que mais nos marcam são aqueles que nos fazem entender por que escolheram se tornar quem são. E agora eu quero saber de você, qual vilão te fez repensar tudo? Comenta aqui embaixo e se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreva, compartilha com quem ama anime tanto quanto você. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.